Não saia daqui agora. Não foi por acaso que você está vendo este vídeo. Não foi por acaso que no meio de tanto conteúdo, de tanta palavra, de tanta distração, você parou na frente desse vídeo. Foi a unção do Espírito Santo que te trouxe aqui, porque você precisa de cura, meu irmão, minha irmã. E hoje você vai sair curado daqui. Não por mim, mas pela voz do céu que fala através de mim. E a palavra de Deus diz que a tua fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, pode te fazer grandes coisas, pode mandar que uma montanha se mova de lugar. Então a palavra de Deus, a voz do céu, está me usando para falar para você que a tua fé vai te curar hoje. Não importa onde você está doente, se é nos seus relacionamentos, se é num casamento destruído, numa separação, se é na tua empresa, que as coisas parecem caminhar só para o colapso, se é na família, se são as suas finanças que estão te preocupando, as contas que não param de chegar e o dinheiro que não aparece, que desaparece da tua mão. Então hoje você vai sair daqui curado, meu irmão, minha irmã, porque é o próprio Espírito Santo de Deus tocando no teu coração, na tua alma, no teu corpo físico e te curando. Você vai sair daqui curado. Não se distraia, fique comigo só mais um pouquinho, porque a transformação da tua vida começa hoje. E a palavra de Deus lá em Joel, capítulo 2, dos versículos 28 ao 32, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que eu pedia muito para Deus que me usasse, que eu falava muito com Deus, eu falo com Deus todos os dias da minha vida, para que o Espírito Santo me unja, derrame sobre mim a unção de profecia, a sabedoria, que derrame sobre mim a revelação, para que eu possa ajudar meus irmãos, minhas irmãs, por todo o mundo, onde quer que haja uma alma necessitando do auxílio de Deus, da palavra do céu, que Deus me usasse para isso. E numa noite eu tive um sonho, e eu quero contar para vocês, eu quero dar esse testemunho para vocês. Numa noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava numa loja de roupas, e haviam 4 manequins nessa loja, um masculino, um feminino, uma criança e um manequim que não tinha sexo, que não tinha rosto, que não tinha olhos, que não poderia ser caracterizado como homem ou como mulher, era apenas um manequim. E eu peguei uma camiseta e fui experimentar a camiseta. Eu estava muito próximo desse tablado, desse elevado, dessa plataforma, onde estavam esses 4 manequins. E quando eu estava colocando a camiseta, eu senti uma mão que tocou no meu ombro. E eu olhei e não tinha ninguém ali, mas eu só apenas senti a presença de uma mão. Vi que não tinha ninguém, continuei experimentando a roupa, uma e outra. De repente, o manequim, aquele manequim indefinido, sem sexo, sem face, estendeu a mão e tocou no meu ombro novamente. Então eu vi que foi a mão do manequim. E eu fiquei intrigada com aquilo. Olhei dos lados para ver se tinha alguém vendo. Ninguém. Era como se de repente somente eu estivesse naquela loja. Eu e aqueles manequins. E eu olhei em volta do manequim para ver se tinha um cabo elétrico, um controle remoto ou alguém manuseando o manequim. Não tinha ninguém. Então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o manequim estendeu a mão direita e a mão esquerda e tocou no meu queixo e me levantou, me suspendeu 50 centímetros do chão, apenas com a força das 2 mãos. Me suspendeu 50 centímetros da altura do chão, olhou nos meus olhos e naquele momento ele deixou de não ter expressão. 2 olhos surgiram e por trás daqueles olhos 2 chamas que queimavam, incessantes. E ele me suspendeu pelo queixo até a altura dos olhos e me disse, antes que eu pudesse manifestar qualquer comportamento,
esse manequim olhou dentro dos meus olhos e me disse: você não pediu para ser usada? Você não pediu que o céu te usasse? Pois bem, eu estou fazendo isso agora. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, eu abri a boca, porque uma força, uma voz sem palavra, e tudo isso que ele me falou sem palavras. Ele falou na minha mente, na minha alma apenas. Antes que eu pudesse reagir, eu estava com a boca aberta. Ele me puxou para muito perto do rosto dele, coisa de centímetros. E quando eu vi, eu estava com a boca aberta e da boca dele saiu uma língua longa, como a de um beija-flor, em tom de prata. E na língua dele, muito longa e muito fininha e estreita, tinha como luzes de aeroporto, aquelas luzes branquinhas que ficam piscando. Na língua dele eram brancas, não sei a cor da luz do aeroporto, mas na língua dele, a luz desse manequim, a língua desse manequim, desde a ponta da língua dele, que era muito longa, até onde eu conseguia ver dentro da garganta dele, era um monte de pontinhos de luz redondas que iam até o final, e elas piscavam muito em cor branca, muito forte. E quando eu percebi, ele colocou a língua dentro da minha boca e desceu pela minha garganta até alcançar o meu coração. E naquele momento ele disse: eu coloquei a palavra do céu na tua boca. Agora vai e espalhe a palavra de Deus. Vai e cure. Vai e fale. Vai e profetize. Eu fiquei atônita, irmãos e irmãs. Foi uma manifestação sobrenatural. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu senti que todo mundo girava à minha volta. E não tinha nada, não tinha ninguém. Eu olhava dos lados e não tinha ninguém. E de repente, ele me desceu, ele me colocou de volta no chão e voltou a ser um manequim, sem rosto, sem olho, sem face, sem nada, sem voz, sem movimento. Eu encostei na parede e fiquei tentando entender o que é aquilo que tinha acabado de acontecer. Naquele mesmo instante, meus irmãos e minhas irmãs, eu acordei. E quando eu acordei, eu estava recitando Salmos, o Salmo 119. Eu estava falando desta palavra. Eu estava em voz alta falando sobre Joel 2, 28, 32. Exatamente a promessa de derramamento do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, com Deus não se brinca. Eu não estou aqui para brincadeira, porque eu sei o peso que tem usar a santa palavra, o santo nome em vão. Mas aquilo foi mais que uma revelação. Então, eu quero dizer para você, quando eu acordei, eu estava falando, lendo mentalmente e verbalmente a promessa do derramamento do Espírito Santo e o Salmo 119. E eu quero dizer para você que ficou até o final deste vídeo, a unção do Espírito Santo está sobre você hoje. Hoje você será curado. Hoje o teu espírito será curado, não por mim, mas pela tua fé. Hoje a tua vida material, financeira, será curado pela tua fé. A tua vida, o teu corpo físico, as suas células, os seus ossos, o seu coração será curado pela tua fé no Espírito glorioso e santo do Senhor. Hoje, o teu relacionamento será curado. Não sei em que momento a tua família adoeceu, que é no lugar de mesa de conversas e jantares e almoços e conversas descontraídas, as coisas se transformaram em conflito, em discussão, em briga. Mas hoje, a tua fé no Espírito Santo de Deus, no Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para nos livrar de todos os nossos pecados, para nos dar vida e vida em abundância, está te curando. Não importa onde e quando
você adoeceu. Eu estou aqui como profeta de Deus na tua vida para dizer que você está sendo curado pela unção do Espírito Santo. Você está sendo curado pela palavra que desce diretamente do céu para a tua vida. Sejamos todos nós disseminadores do Evangelho do Cristo aqui na terra. Eu não tenho minha irmã, eu não tenho meu irmão um microfone para falar para você. Eu não tenho um espaço deslumbrante para falar, para mostrar para você. Eu não tenho aparato tecnológico, mas o que eu tenho, como disse Pedro e João na porta do templo, o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Levanta dessa inércia do inimigo que fica soprando no teu ouvido, que você não pode, que você não consegue, que você não é qualificado, que você não tem vez, que você não foi preparado. Isso é tudo mentira do inimigo, porque a palavra do nosso Deus diz que Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e escolhe as coisas vãs e tolas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então, meu irmão e minha irmã, se você prestar atenção nessa palavra, Deus está te dizendo, não é pela tua força, não é pelo teu poder, não é pela tua capacidade, pela tua competência. A escolha é dele, porque quando ele juntar o fraco, levantar o fraco que caiu, que foi derrubado por aqueles que se julgam fortes, toda a glória será dada a ele. E Deus está te dizendo hoje, eu te escolhi, eu te remi, agora vai e faz. Todos nós somos escolhidos, todos nós somos chamados por Deus. Cabe a nós dizer um sim para o nosso Senhor e começar a trabalhar, porque meu irmão, minha irmã, assim como você está vendo este vídeo hoje, muitos estão precisando de uma palavra de Deus. Muitos estão precisando ouvir a voz do céu que diz para eles, levanta-te dessa inércia, pega o teu leito e anda, porque eu estou te curando hoje dessa paralisia que o inimigo mentiu para você, que você sofre. Não, Deus é muito mais poderoso e Ele está te curando hoje. Passe adiante esse vídeo. Passe adiante esta mensagem, mas seja você também uma boca de Deus aqui na terra, uma boca do céu. Seja você também um profeta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque as coisas estão tomando um caminho desastroso e Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por você ficar até o final e ouvir esta palavra que desceu diretamente do céu, e as tuas preces, as tuas orações foram ouvidas, subiram ao céu, e a resposta vai descer na tua vida. Fica com Deus e creia, você foi curado hoje, você foi curada hoje.